Boa noite, seja bem-vindo à Liga de Ouro. Já há acordo entre o Sporting e o Almeria para a transferência de Luís Soares. A informação foi avançada há instantes por Fabrício Romano. Na rede social X, o especialista em mercado de transferências diz que o negócio vai ficar fechado nos 25 milhões de euros, com a Almeria a reservar ainda 10% de uma futura mais-valia. Luís Soares, avançado colombiano de 27 anos, sempre foi o principal alvo do Sporting para substituir Víctor Gyökeres no ataque. Víctor Gyökeres que estará de saída para o Arsenal. Luís Soares já tinha aceito os termos do contrato que o Sporting apresentou, mas acabou por viajar com a equipa do Almeria para o estágio de pré-temporada. O avançado apenas esperava por um entendimento entre os clubes que, segundo Fabrício Romano, já terá sido alcançado. E ao contrário do que avança o jornalista Fabrício Romano, o Sporting ainda não autorizou Víctor Gyökeres a viajar para a Inglaterra. Segundo o especialista em assuntos relacionados com o mercado de transferências, o clube de Alvalade já teria autorizado o avançado sueco a ir para Londres, de tal forma que Víctor Gyökeres iria realizar os exames médicos nas próximas 24 horas. No entanto, a CMTV sabe que isso não corresponde à realidade, apesar de Arsenal e Sporting já terem um acordo. O clube de Alvalade ainda não autorizou Víctor Gyökeres a viajar. Só deverá acontecer essa viagem depois de toda a documentação necessária ser trocada entre os clubes. A contratação de Vaianidis pode avançar já na próxima semana. Segundo o jornal Record, as negociações com o Panathinaikos podem ter novos avanços a qualquer momento. O Sporting pretende reatar as conversações após o jogo da segunda mão do clube grego, que se joga em Atenas na quarta-feira. O defesa de 23 anos já não poderá ser utilizado por Rui Vitória na próxima partida, após ter sido expulso na Escócia. Vaianidis aguarda pelo entendimento entre os clubes para viajar para Lisboa. A SAD do Sporting fez já uma proposta de 10 milhões de euros, mais 2 em objetivos, que foi recusada pelo Panathinaikos. O Parma está interessado em Konrad Arder. Quem o garante é o jornalista Nico Schira, especialista no mercado de transferências. O internacional dinamarquês pode ser uma figura importante para o Sporting, visto que a transferência de Víctor Gyökeres para o Arsenal está praticamente fechada e é uma questão de tempo até ser oficializada. Em Itália, Konrad Arder já tinha sido associado à Juventus. O Sporting não quer vender o avançado e já chegou a apontar para a cláusula de rescisão, que é de 80 milhões de euros. Desde que chegou ao Sporting, Konrad Arder marcou 11 golos e fez 7 assistências em 47 jogos ao serviço do Sporting. Jota Silva é um dos alvos do Sporting, mas não é um nome consensual. Segundo o jornal O Jogo, já houve conversas entre o Sporting e o Nottingham Forest, que terão recusado as duas primeiras propostas. Poderá haver ainda uma nova reunião entre as duas partes até ao final da semana para tentar chegar a um entendimento. O Sporting pretende assegurar um empréstimo com opção de compra. Jota Silva chegou a ser orientado por Rui Borges antes de ser transferido para o clube inglês. Segundo o jornal Record, o nome não é consensual em Alvalade e há outros nomes que estão a ser equacionados para reforçar a vaga de extremo esquerdo. O Nottingham está a pedir 15 milhões de euros pelo passe do jogador, um valor que é considerado excessivo pela SAD liderada por Frederico Varandas. Olhamos agora para o Benfica, porque Richard Rios entrou com tudo. O colombiano destacou-se no primeiro treino integrado com a equipa do Benfica. Rios já trabalha com os novos companheiros e hoje mostrou-se completamente à vontade. As imagens foram partilhadas pelo Benfica, o reforço deu nas vistas, pressionou com agressividade, recebeu, distribuiu o jogo e até marcou. O ex-Palmeiras aproveita para ambientar-se à nova equipa e também para absorver as ideias do treinador Bruno Lage. Falar já em Bruno Lage, o técnico mostrou-se novamente muito interventivo.
reage. Esta é uma das mensagens que se ouve neste vídeo, uma mensagem aos jogadores. Recordo que o Benfica está em contagem decrescente para o primeiro jogo na Luz, a Eusébio Cup, diante do Fenerbahçe. Há novos dados sobre as negociações por Ivanovic. O Benfica colocou em cima da mesa uma proposta de 20 milhões de euros, mais 5 por objetivos. A informação foi avançada pelo jornal Record. Rui Pedro Brás esteve em Bruxelas para fechar o negócio. Recordo que inicialmente o Benfica tinha proposto pagar 20 milhões de euros, mas subiu agora à parada e aproxima-se assim das exigências do Saint-Gilloise. Tal como aconteceu com Richard Rios, a presença de Rui Pedro Brás no local das negociações indica que o Benfica quer resolver este processo com urgência. O entendimento entre os dois clubes pode estar por horas. Vamos continuar atentos a este processo e vamos atualizar a informação assim que se justificar, caso existam avanços nas negociações por Ivanovic. E o Benfica vê Ivanovic como o novo Gyökeres do futebol português. O croata é muito forte fisicamente e tem uma boa taxa de eficácia. Na última temporada, Ivanovic marcou 20 golos em 46 jogos. O plano do Benfica é contratar o avançado para competir com Pavlidis por um lugar no 11 inicial. Segundo o Correio da Manhã, a SAD liderada por Rui Costa intensificou os contactos com o Saint-Gilloise, pelo ponta de lança de 21 anos. O Benfica está convicto de que a transferência poderá concretizar-se por um valor a rondar os 25 milhões de euros. A mesma notícia acrescenta que os italianos do Como apresentaram uma proposta com estes valores que foi prontamente recusada pelo Saint-Gilloise. No entanto, Rui Costa tem como trunfo deixar os belgas com uma percentagem numa futura venda. E há também novos dados sobre o dossiê João Félix. O Chelsea quer que o Benfica se comprometa por escrito a pagar todas as propostas que vier a recusar no futuro pelo avançado português. Isto significa que é basicamente a mesma cláusula que acabou por impedir a transferência de Ricardo Horta no verão de 2022 do Braga para o Benfica. É uma notícia que foi avançada em exclusivo no canal Now. São essas as garantias que estão nesta altura a bloquear o acordo. Tal como já revelámos em exclusivo, o negócio pode ficar concluído por 25 milhões de euros por metade do passe de João Félix. Também já há entendimento para que o avançado aceite as condições do Benfica, que lhe propõe um salário significativamente mais baixo do que aquele que tem em Londres. É lá que o jogador de 25 anos tem estado. Hoje, questionado pelo canal CNN, João Félix manteve-se em silêncio total. As últimas declarações públicas, recordo, são aquelas que fez em exclusivo à CMTV há cerca de 2 semanas, quando assumiu que quer voltar ao Benfica. Tengsted vai ser jogador do Feyenoord. O Benfica publicou no site oficial que chegou a acordo com o clube holandês para a transferência do jogador. Tengsted vai render aos cofres do Benfica 6 milhões de euros, mais 1 milhão que fica dependente de objetivos. O Benfica salvaguardou ainda 15% das mais-valias numa futura transferência do avançado. O Benfica pode, desta forma, reaver o valor investido em Tengsted, uma vez que pagou 7 milhões de euros pela contratação do jogador em 2023. Na época passada, Tengsted, recordo, já não fez parte do plantel do Benfica, esteve emprestado ao Vélez. Alexander Bá vai ser novamente operado ao joelho esquerdo. O Benfica esclarece esta quinta-feira em comunicado que esta cirurgia está devidamente programada no plano de recuperação. O Benfica garante também que esta segunda operação não terá qualquer impacto no processo de tratamento. A previsão do regresso de Alexander Bá aponta para novembro, depois de uma ruptura completa do ligamento cruzado anterior. Aconteceu a 8 de fevereiro, num jogo com o Moreirense. João Noronha Lopes considera que o projeto que foi apresentado por Rui Costa para revolucionar o Estádio da Luz um ato de puro eleitoralismo
que desrespeita os sócios e compromete a credibilidade do clube. O candidato às eleições de outubro remete para uma notícia do Público, na qual o vice-presidente da Câmara Municipal de Lisboa diz que este projeto não se trata de um projeto, mas sim de uma vaga noção, de um conceito do que um dia será um projeto. No mesmo artigo, a vereadora com o pluro do urbanismo diz que não entrou nenhum processo para este plano de Rui Costa no urbanismo da Câmara Municipal de Lisboa. Perante estes testemunhos, João Noronha Lopes diz que fica assim demonstrada a incompetência com que o clube tem sido gerido. Acrescenta que nos últimos dias os adeptos têm assistido a uma direção a brincar com o nome do Benfica. E o Benfica já fez um esclarecimento em resposta a estas declarações de João Noronha Lopes. Diz que o projeto foi feito pelas melhores empresas do setor, com um trabalho de vários meses e que vai ser apresentado primeiro aos sócios que vão apreciar e votar em Assembleia Geral. Só aí é que este plano dará entrada no processo de licenciamento junto das entidades competentes. O Benfica justifica que só assim se pode garantir que este é um projeto do Benfica e para o Benfica e não da direção atual. O comunicado visa ainda diretamente João Noronha Lopes. O Benfica lembra que em 2001 o atual candidato foi contra a construção do novo Estádio da Luz e diz que as declarações de Noronha Lopes são lamentáveis e difamatórias. Olhamos agora para o Futebol Clube do Porto, que confirmou a contratação de Alberto Costa, oficializou esta contratação à Juventus a título definitivo, vai pagar 15 milhões de euros fixos, mais 1 milhão em função do cumprimento de objetivos. O clube italiano fica ainda com 10% de uma mais-valia, de uma futura transferência. Alberto Costa assinou um contrato por 5 temporadas e fica com uma cláusula de rescisão de 65 milhões de euros. O lateral só esteve durante meia época na Juventus, para onde se transferiu em janeiro, vindo do Vitória de Guimarães. João Mário foi oficializado como reforço da Juventus. O lateral, ex-Futebol Clube do Porto, assinou contrato. Também o clube portista já comunicou à CMVM este negócio. João Mário abandona o Futebol Clube do Porto ao fim de 16 anos, depois de ter feito toda a formação no clube e ter vencido 2 campeonatos e 4 taças de Portugal na equipa sénior. O negócio ficou fechado por 12 milhões de euros. O Futebol Clube do Porto garantiu 10% das mais-valias numa futura venda. Propitos surpreendeu no treino do Futebol Clube do Porto pelo seu português, apesar de ser croata e de ainda agora ter chegado. Propitos disse em bom português, e estou a citar: "Eu ganhei". O treino do Futebol Clube do Porto, realizado em terreno austríaco, foi diferente do habitual. Houve jogos de perícia, de reflexos e também este momento foi partilhado nas redes sociais do clube. Diogo Costa, William Gomes, Gabri Veiga, Samu e Propitos fizeram várias séries, a ver qual deles colocava a bola mais perto da marca de penalti. Foi nesse momento a que foi ao vivo, através deste vídeo publicado nas redes sociais, Propitos a falar em português. Victor Froholt já se juntou ao restante plantel no estágio na Áustria. O médio dinamarquês de 20 anos esteve na cidade do Porto para assinar o contrato e realizar os habituais exames médicos. De seguida, apanhou novamente o avião para se juntar ao plantel que está em estágio na Áustria. Foi recebido pelo diretor desportivo Jorge Costa no aeroporto. O médio, que custou 20 milhões de euros, já está por isso a trabalhar com o treinador Francesco Farioli, vai começar também a fazer os trabalhos com a restante equipa do Futebol Clube do Porto.
Voltamos à notícia de abertura desta Liga de Ouro, porque já há acordo entre o Sporting e o Almeria para a transferência de Luís Soares. A informação foi avançada há instantes por Fabrício Romano na rede social X. O especialista em mercado de transferências diz que o negócio vai ficar fechado nos 25 milhões de euros, com a Almeria a reservar ainda 10% de uma futura mais-valia. Luís Soares, avançado colombiano de 27 anos, sempre foi o principal alvo do Sporting para substituir Víctor Gyökeres no ataque, que, recordo, estará de saída para o Arsenal. Luís Soares já tinha aceitado os termos do contrato que o Sporting apresentou, mas acabou por viajar com a Almeria para o estágio de pré-temporada. Luís Soares apenas esperava por um entendimento entre os clubes que, segundo Fabrício Romano, já terá sido alcançado. É por aqui que arrancamos a conversa nesta edição da Liga de Ouro. Comigo em estúdio tenho já o Sérgio Critinas. Hoje contamos também com a presença de Bruno Batista, adepto do Benfica, Nuno Encarnação, Carlos Barbosa da Cruz. Boa noite aos quatro. Carlos, começo por si, aliás, peço desculpa. Aqui Fabrício Romano a dar como fechado já este negócio de Luís Soares, que, como sabemos, era aqui o alvo prioritário do Sporting para o ataque. Parece-lhe um bom negócio nos moldes em que fica fechado? Olá, Sara, boa noite. Boa noite a todos os meus colegas de painel. Uma saudação especial ao Bruno, que se estreia aqui neste painel, e quem apresento as boas-vindas aos espectadores lá em casa e aos ouvintes, e acho que não me esqueci de ninguém. Eu não comento, Sara, comento notícias, não comento rumores, porque sou Fabrício Romano. É alguém que não merece qualquer credibilidade, qualquer confiança. Os ouvintes, acho que não me esqueci de ninguém. Eu não comento, Sara, eu comento notícias, não comento rumores, porque sou Fabrício Romano. É alguém que não merece qualquer credibilidade, qualquer confiança. Não seja assim, toda a gente quer ouvi-lo. É uma caixa de ressonância, não é uma pessoa. Eu acho que o Sr. Fabrício Romano deve ser da inteligência artificial, não é? E, portanto, Sara, fica à espera que o Sporting faça o anúncio que tem que fazer à CMVM, não é? Para depois comentar. As notícias do Sr. Fabrício Romano, como o passado recente tem demonstrado à sociedade, carecem de fundamento e carecem de credibilidade. Ele escreve qualquer coisa para aparecer, para ser citado, e a sua taxa de sucesso neste momento deve andar abaixo dos 50%. No caso do Gyökeres, então, foi uma taxa de sucesso para aí de 10%. E, portanto, eu tenho... Eu acho que as pessoas têm que ter mínimos em termos éticos e em termos de... E o que o Sr. Fabrício Romano diz e escreve, hoje em dia é perfeitamente indiferente. E, portanto, se é do Sr. Fabrício Romano, a única atitude que eu tenho, e de qualquer sportinguista consciente e de quem gosta do desporto, é por isso simplesmente não comento. Mas o Carlos não confia, já percebemos, nas informações de Fabrício Romano, mas confia com certeza nas informações do jornal Record. E o Sérgio... Confia. Nós temos a informação de que estará mesmo fechado este negócio ao Fabrício Romano, por Luís Soares. Não é? Ele fala-lhe mais ao ouvido. Luís Soares vai ser jogador de Sporting. O Sporting paga 20 milhões de valor fixo de transferência e há um valor de 20 milhões mais 5 milhões por objetivos, em função de objetivos. O Sporting não tem o dinheiro do Porto, ou não? E quando entrar o Almeria não tem o dinheiro que o Porto tem. Mantém uma porcentagem. O Almeria é uma equipa de que... Sim, mas o Almeria mantém uma porcentagem também de 10% numa futura venda. Portanto, é um negócio... um pouco na linha e no preço daquele que foi o de Gyökeres há 2 anos. O Sporting pagou mais ou menos este valor, também com uma porcentagem para o clube anterior, naquele caso para o Coventry, sendo que Luís Soares é um pouco mais velho do que era Gyökeres quando foi contratado, tem mais de 2 anos. Luís Soares tem 27 anos agora, Gyökeres tinha 25. E tem aqui outra coincidência, que é mais uma vez um jogador que o Sporting recruta numa segunda liga, no segundo escalão, de um campeonato de topo, de um país de topo da Europa. Portanto, a experiência com o Gyökeres
não foi boa, foi extraordinária. Eu acho Achas o Sporting- que quer repetir, digamos assim, o Sporting de João Luís Soares? Seguramente que todos os sportinguistas, se vissem o substituto de Gyökeres fazer, não digo metade, mas fazer 3/4 do que fez o Gyökeres, o Carlos ficaria com um sorriso gigantesco daqui a 2 anos, seguramente. Eu já lá vou. Acho que é pedir a alguém que faça o mesmo que fez Gyökeres é quase desumano. Mas é um jogador que está com uma consistência grande na carreira e é um jogador que há muitos anos que tem sido olhado por clubes portugueses. O Benfica olhou para ele em 2020, quando contratou Darwin Núñez. Este jogador, Luís Soares, colombiano, que na altura jogava no Saragossa por empréstimo do Watford, foi um dos jogadores que esteve também sob a mira do Benfica. E o Sporting também, no passado, também teve Luís Soares como alvo. E pronto, este aqui é colombiano, o Luís Soares, que nós todos conhecemos melhor, é uruguaio. Nuno, tu, E morte, este é morto. durante aqui a intervenção do Sérgio, estavas a dizer qualquer coisa Está como mortinho, já lá não é? vou, já vais onde? Já, porque quando tu anuncias que é o novo Gyökeres, eu pergunto, ele é o novo Gyökeres porque depois, quando sair, já vai com o desconto de 30% na cláusula? Eu não anunciei nada. Não, mas estava ali a dizer. E pergunto se era o novo Gyökeres, se ele depois já tem desconto à partida de 30% na cláusula de rescisão. Vamos pôr uma cláusula de 100 milhões e ele sai depois por 70. É assim? Este é que é o novo Gyökeres? Provavelmente deve ser. Depois é engraçado que o Almeria, que é um dos tubarões europeus que nós conhecemos, já formou como o Copenhaga. um Darwin Núñez, não é? É como o Copenhaga. Já veio de lá o Darwin Como o Núñez, não Copenhaga foi? é igual. E também por um valor simpático. E acho que este 20 mais 5 são amendoins, para não dizer peanuts, amendoins para o Sporting. Agora, é bom que venda ao Gyökeres, porque não sei onde é que o Sporting vai buscar isto. Sem a venda dos Vamos ouvir aqui também o Bruno. O mas Carlos espera aí, já vai ter a espera aí. oportunidade. Oh, é que Mas o Bruno temos deixa- pouco tempo, Bruno nunca vai vou chegar, ouvir vai ter que se habituar a O Bruno tem que se habituar um bocadinho aqui. Os convidados deviam ser os primeiros, mas eu... Não, Mas é para você Aqui se não, aqui habituar. não. É só para descansar o Nuno, graças a Deus. O Sporting tem a sua sustentabilidade financeira garantida, fruto de uma gestão cautelosa, de uma gestão competente. E eu gostaria de poder dizer o mesmo relativamente ao Futebol Clube. Já pode, agora já pode. Bruno, tem de ser rápido porque o Carlos já se esticou aqui no tempo, mas será um bom negócio este para o Sporting, na sua opinião? O bom negócio só vamos ver depois, porque efetivamente se fizer golos é um bom negócio para o Sporting. Mas eu acho que o Carlos não quer acreditar nestas notícias porque ele gostava de não ter perdido o Gyökeres, não é? Portanto, e a maior certeza que nós temos com esta contratação de Soares é que Gyökeres finalmente foi, pelo menos acabou essa 20ª temporada da série deste verão, que era entra Gyökeres, sai Gyökeres, apresenta-se Gyökeres, não se apresenta, está na praia, está no Arsenal. Portanto, finalmente estamos perto disso, porque já não vai evento Pachorra para ouvir aquele duelo entre Varandas e empresário e Arsenal, e portanto essa é a melhor notícia da noite, é com a entrada de Soares, finalmente, e ainda bem para o meu Benfica, porque eu não queria o Gyökeres aqui durante muito mais tempo. Portanto, E sei que agora, vocês querem muito falar de Victor Gyökeres, nomeadamente o Carlos Barbosa na Cruz, mas temos de fazer passa a prime time agora. Sim, não é? vamos agora fazer passamos só aos assuntos uma curtíssima protagonistas. pausa nesta Liga de Ouro. Temos muito ainda para falar, fique desse lado, até já. Já para Victor Gyökeres, porque ao contrário do que avança o jornalista Fabrício Romano, o Sporting ainda não autorizou Gyökeres a viajar para a Inglaterra. Segundo o especialista em assuntos relacionados com o mercado de transferências, o clube de Alvalade já teria autorizado o avançado a ir para Londres, de tal forma que Victor Gyökeres iria realizar os exames médicos nas próximas 24 horas. No entanto, a CMTV sabe que essa informação não corresponde à realidade. Apesar de os clubes já terem um acordo, o Sporting ainda não autorizou o avançado sueco a viajar. Isso só deverá acontecer depois de trocada toda a documentação necessária. Carlos, relativamente a esta questão de Victor Gyökeres, já andamos a falar disto há algum tempo. Há avanços e recuos. Aparentemente agora já há um acordo, um entendimento entre Arsenal e Sporting, mas do lado do Sporting há também aqui um cuidado acrescido, podemos dizer, para analisar toda a documentação a que chegou. É verdade, é uma prática corrente. Mas neste caso, Carlos, se calhar há aqui um cuidado acrescido precisamente por causa dos avanços e recuos que já teve todo este processo. Eu acho que a elaboração destes documentos, e falo com algum conhecimento de causa, é sempre uma elaboração bastante cuidada, é morosa e faz em interlocução
com os representantes do outro clube. Portanto, isso não sendo um contrato fácil, acho que, tendo em conta que o Arsenal mandou a sua proposta anteontem ou à noite, que o prazo que o Sporting está a estabelecer para a análise dos documentos e para a sua preparação é perfeitamente razoável. E depois, aquilo que tenho a dizer é que isto é uma opinião pessoal, não só me vincula a mim, tendo em conta o comportamento do Arsenal durante as negociações, mancomunado com o deplorável representante do jogador, acho que todos cuidado é pouco e o Sporting tem que olhar os documentos com todo o cuidado. Não se me oferece dizer mais nada e, portanto, quando houver acordo sobre os documentos, o Gyökeres vai fazer, portanto, será necessariamente um contrato sujeito à condição resolutiva do Gyökeres passar nos testes médicos. Devo dizer aqui ao Nuno... Já está a antecipar-se o Carlos. Não, Eu ainda não falei. houve uma coisa que o Nuno disse que eu normalmente levo os apartes do Nuno para uma... Normalmente são bastante irónicos e muitas vezes têm graça. Mas há aqui uma coisa que eu acho que por força de toda a desinformação que foi produzida a propósito da transferência do Gyökeres é o Sporting abdica 30 milhões neste negócio por uma questão de retribuir o empenho e a entrega e o exemplo do Gyökeres nesses últimos 2 anos. Portanto, Generosidade, portanto. Generosidade, portanto. Não é generosidade. Mas ficava-lhes bem um bocadinho de Não é generosidade. generosidade, é gratidão, que é completamente diferente. Ou seja, e quando dizem, porque baixa, quer dizer, o Gyökeres sai, começa esta aventura dele no Arsenal com 30 milhões no bolso. E é pena que essa disponibilidade do Sporting e honrar a sua palavra, porque desde sempre foi esse o registro que foi comunicado, tenha sido subvertida, a ponto do Nuno se rir dos 100 milhões que foram transformados em 70. Também não apareceu ninguém a dá-los, não é? É? Não apareceu ninguém a dar os 100 milhões, não é? Se não aparecia ninguém, ele ficava no Sporting, é tão simples quanto isto. Agora, houve aqui um conjunto de boas vontades que foram sendo construídos para facilitar a vida ao Gyökeres e para cumprir o acordo de princípio que estava estabelecido, e o acordo de princípio era o Gyökeres ficar 2 anos. Compreendo. Acho que o Gyökeres ainda há de falar um dia destes e explicar isso tudo como deve ser. Eu vou-lhe dizer uma coisa. Acho que muita coisa tem corrido mal, até acho que este incêndio está a atrasar a transferência, não é? Porque já devíamos ter isso aí. O Gyökeres, para falar, eu só acho que para ele se limpar perante os adeptos do Sporting, só há 2 palavras que eu concedo, que é obrigado e desculpa. Oh, Carlos, mas Vamos ver a história toda depois. Deixa-me só dizer uma coisa. Eu sou solidário com o que o Carlos hoje escreveu no Record, que obviamente é assino por baixo tudo aquilo que disse sobre esta questão. Sara, registre-se, faz favor, no dia de hoje. Eu acho que ainda há um mês. No dia de hoje. Exemplo que fala sobre esta transferência do Gyökeres, do comportamento do Gyökeres. Agora, dizer que gratidão dá desconto de 30 milhões de euros. Não é muita gratidão, Desculpa, quer dizer, uma Podiam pessoa passar a receber uma gratidão gratidão com finanças como donativo. Nunca ninguém emagreceu nada com 30 milhões de euros. Deixa-me só acabar isto. Ter gratidão por um jogador que há 12 dias está a apanhar sol e não vem aos treinos E o escaldão ainda. e ainda tem 30 milhões de euros de desconto, vai ficar com o escaldão seguramente. Eu, se tivesse 12 dias, se tivesse 12 dias, eu só ficava com o escaldão. Então ele também é a mesma coisa. Sabe, assim, branquinho. Veja bem, Nuno, quer dizer, se um homem destes merece... honrar a palavra mas aí é às outra coisa. vezes tem Mas aí- efetivamente Mas, ó Carlos, aí entramos pesa, neste ponto. É diferente da pesa, gratidão. e portanto, se eu lhe... Mas deixe-me então entrar Se por aí. deixe-me colocar a só palavra. dizer, se me perguntar se eu acho que o Gyökeres tem comportado em consonância com aquilo que o Sporting
tem feito por ele? Não. Eu acho que não. Claro, já o escreveu Claramente hoje. não. Já o escreveu hoje. Claramente é uma decepção. Claramente isto tudo foi complicado por força de um conjunto de circunstâncias que a seu tempo serão explicadas. Aquilo que me parece é que o Sporting manteve aqui uma linha de rumo coerente e uniforme e, como lhe digo, custa-me ver o Sporting abdicar desse valor. Carlos, deixe-me falar da Falo em coerência. obediência a um compromisso que assumiu. Sim, mas deixe-me falar em coerência e em compromisso que assumiu. Então eu já não estou a perceber nada disto, porque veja uma coisa. Quando há uns meses atrás andámos a falar nas mensagens que foram trocadas, em que Varandas assumiu que ele sairia com desconto, mas 70 mais 10 nem pensar, foi, 60 mais 10. não é? 60 mais 10 nem pensar. Está-me a dizer que houve esse compromisso, então está a verificar que esse compromisso... o compromisso não foi existiu. quantificado. Foi. Não foi visto nas quantificado. mensagens. O Sérgio já viu. Duas das pessoas na reunião Não foi quantificado e eu já tive a oportunidade de esclarecer aqui, e vou esclarecer mais uma vez que você estava nas serenatas em Coimbra e não ouviu. Não é? Mais do que isso, há uma falha que eu entendo que é na conduta do agente. O agente, como sabe, tinha um duplo mandato. Sei. E, aparentemente, o agente entende-se com o Arsenal relativamente ao salário do Gyökeres e relativamente ao prémio de assinatura, ao bónus de assinatura. E a minha questão é: qualquer mandatário, quando avança para esta negociação, tem a obrigação de recolher o acordo do Sporting. como é óbvio. Ou seja, tem a obrigação de perguntar ao Sporting verificar o acordo do Sporting. tudo, chame-lhe o que quiser. O mínimo de diligência e de probidade que lhe era exigido era confirmar junto do Sporting, dizer ao Sporting: olha, eu vou encetar negociações com o Arsenal. Digam lá, confirmem-me lá o valor. São 60, são 70, o que é que eu posso fazer? Ele não fez nada disso. Pegou numa situação que é o que é e avançou de peito feito. As histórias têm todas três lados. Olha, Outro e a verdade. E nós ainda ouvimos o lado do Sporting. ouça, ainda não ouvimos o lado do Gyökeres. admito tudo isso, mas há deixa-me uma só fazer uma pergunta. há uma coisa que eu... Tem estado mal em muita coisa, Deixa-me mas só há fazer Há uma coisa que para tem mim é gerido bem. claro. Para mim, eu sei de palavra de honra, é que o empresário não consultou o Sporting, terá consultado, terá havido aquela célebre reunião em setembro, depois houve outubro, novembro, dezembro, janeiro, E há fevereiro. aquela cláusula dos 60 milhões que deixa ali... A cláusula de 60 milhões é apenas uma cláusula de remuneração do empresário. Atenção, no caso do Sporting, há um sentido no para essa caso do cláusula. Sporting, recusar. deixa-me aqui tirar só um Não sentido tem, que é não quase tem um acordo fasquia. por 60 milhões sairia. Se fosse recusado, teriam que o Uma indemnizar. dúvida que é, Claro, que é mas essa diferente de todas cláusula- estas que nós estamos a ter. essa cláusula mantém-se. O Carlos... Ou mantinha-se, o agora não. Gyökeres é laureado com o prémio do Grupo Stroke, certo? Claro. Este exemplo era suficiente para ser retirado esse prémio? Este exemplo que ele está a dar? Estou a perguntar com sinceridade, não se retira um com a prémio maior do das Grupo canduras. Não há no regulamento do Grupo Strompe essa figura Mas podia haver. Agora, 12 dias, Quero ver Agora, os vencedores do Grupo 12 Strong. dias ao sol, devo-lhe a faltar aos treinos. dizer que Por quem, generosidade do Sporting, que o vai independentemente das multar ou que não vai pagar o negociações, ordenado. independentemente das negociações e da forma como elas decorreram e de quem teve um efeito nocivo, há uma situação que para mim é muito mais dolorosa do que todas. É que o Gyökeres falhou o seu contrato de trabalho com o Sporting. O Gyökeres estava na praia e os colegas estavam a trabalhar. O Gyökeres incumpriu, não é? E, portanto... Mas é isso que eu pergunto. E não era respondendo, suficiente. Mas é que sinal o é que passa, Gyökeres... sinal é que retirar o passa prémio também do para Grupo dentro Strong. do balneário. O pior que há, o Gyökeres... Mas quando era não sabido se uma boa comportou- relação do Presidente com o Gyökeres, segundo algumas revistas, até numa visita de casa, até pela afinidade que o Gyökeres tem pela nacionalidade com a mulher de Varandas, dá um pouco a ideia de que lhe foi permitido fazer um bocadinho disto. Até que chegou ao limite em que o Gyökeres, para mim, abusou completamente. Isto está mal a partir do momento que não se apresenta no contrato de trabalho que tem, mas eu não sei até que ponto é que essa proximidade entre Presidente e jogador não lhe permitiu abusar aqui um bocadinho mais e fazer... Olha, eu vou-lhe explicar Aliás, uma chegar a coisa. este extremo, não é? No Sporting não é como ao Benfica.
Ou seja, no Benfica... Sim, os nossos aquilo- jogadores apresentam-se todos a tempo e hora. Não, nisso mas estamos de no acordo. Benfica é que o treinador, o jogador mandou o treinador àquela parte e o treinador depois vai pedir satisfações ao jogador em direto e a cores e ao vivo e no Mundial. Onde é que está esse jogador? Não é? Pronto. E vendemos esse jogador. O treinador lá está. Não, e o jogador? O jogador foi-se embora. Graças a Deus houve um milagre na Luz que alguém bancou aquele jogador. Ou alguém decidiu que não portanto, poderia o continuar no plantel porque não tinha a disciplina condições no e o vendeu. Sporting, E bem. a disciplina no Sporting é um bocadinho diferente. Agora, respondendo à pergunta do Nuno, é assim. O Gyökeres não se comportou à altura de um galardoado com o prémio Strong. Ora bem. Não se comportou à altura e acho que ficou muito mal na fotografia ao tomar esta atitude e posso-lhe garantir que se o Sporting deu uma tolerância para o Gyökeres se apresentar, não é? Tendo em conta as negociações que estavam Ou as boas decorrer, relações de amizade. tudo o que você quiser, o Sporting não deu autorização nenhuma e não daria em nenhuma circunstância a um jogador ligado ao clube por contrato de trabalho para não se apresentar como os colegas se apresentaram. E o Gyökeres teve mal. Eu não sei, porque não sei qual é a consequência que o Sporting vai extrair, mas o Sporting pode extrair algumas, sobretudo em termos de uma multa enquanto o contrato de trabalho estava em vigor. Até o podia despedir com justa causa. Mas ficava mais isso barato era o que para ele Arsenal. queria, mas com toda a franqueza, essa jogada não surtiu efeito. Mais essa jogada não surtiu efeito. Sérgio, como sabemos, e esta informação até foi avançada em exclusivo pelo Jornal Record, que a proposta apresentada pelo Arsenal ao Sporting chegou a Alvalade exatamente às 22 horas e 13 minutos. É bom que se E saiba. houve até um Isso é que é pedido preciso do lado do jornalística. Arsenal Não, é de por que a causa- resposta do Sporting fosse rápida. 13 é número de azar. Isso parece até um Isto é pouco para mostrar aos contraditório. mais Está a correr céticos. tão bem. Para mostrar aos mais céticos, que o Record sabe muito bem do que é que está a falar. Está a falar, Nós o sabemos Sérgio está a falar claramente para, para os o mais Carlos, céticos. parece. Para os mais céticos. Não, eu quando... O Vamos lá Record, ver. Vamos até lá o ver. minuto que a proposta chega, Quando o sabemos. Sérgio bebe a sua informação de fontes fidedignas, eu sou o primeiro a dar-lhes parabéns. Quando o Sérgio emprenha pelos ouvidos de outras fontes, eu sou o primeiro a criticá-lo. Eu vou ter que Isto começar é- aqui assim, as minhas intervenções com Read My Lips e o Carlos Salto que eu estou a falar. Por duas Duas vezes. vezes. Já por duas vezes. Eu vou voltar um bocadinho atrás. Eu acho que esta tese da gratidão do Carlos fica-lhe bem, que isto é um homem com valores nobres, mas na verdade Gyökeres foi um extraordinário negócio do Sporting e por um preço que, na minha opinião, é muito acima do que seria expectável que um clube pagasse por um jogador de 27 anos que joga... Isso é uma treta. Então, mas não, deixa-me essa é a deixa-me verdade. acabar. Deixa-me Desculpem, acabar. meus senhores, deixem-me só fazer aqui uma pergunta ao então, Sérgio. então, Sérgio, Mas este é um facto. Se apresenta uma proposta de 90 milhões, o que é que o Sporting tem que fazer? Dê-me um jogador na história do mundo que tenha sido contratado fora de uma das 4 principais ligas europeias, com 27 anos, por este valor. Mas então, Diga-me um jogador. Sérgio, já estás a dar disse um que não negócio como interessa fechado, é nada. isso? Vai, é uma questão de tempo, de horas. Diga-me um jogador que E a marcou história dos 100 dois golos dias? em 2 épocas. Mário Jardel. Em Portugal, tá em bem. Portugal marcou muitos golos e teve o problema, Jardel, precisamente esse problema, apareceu no Galatasaray. Queria o Real Madrid, queria uma série de clubes, nunca apareceram pelos valores que queria. O Jardel, 15 milhões, como não sabe, foi? Na altura, tinha 15 milhões. Na altura, o nesse Jardel foi por 15 Também não se não pagava isto por jogadores, destruísse ele próprio. A razão pela qual Isso o é Jardel... posterior, ó Mário. Pronto, não é Ó, posterior. O Jardel já tinha É na fase do Sporting. Jardel faz 4 anos no Porto a marcar 40 golos por ano. E o que apareceu foi o Galatasaray. E Carlos, a história de 2 dias a analisar papéis é normal, também, quer dizer, só acreditamos se quisermos, não é? 2 dias a analisar papéis para uma transferência destes valores, quer dizer, é normal? Mas Bruno, Claro que é não lhe normal, parece não é? que seja normal, tendo em conta aquilo que foi também toda esta novela do lado do normal Sporting? depois de um acho que negócio aquilo- que acho que nenhuma parte tem muita certeza se o quer fazer. Olha, eu vou-lhe explicar. Se houvesse um clima de confiança... Confiança, sim, eu acho que é chato. então, Acho foi que é o eu acabei de normal. dizer. Acho que há desconfiança de toda a Havendo gente. desconfiança, acho que... Então não podemos dizer que é o normal, porque o normal entre clubes que negociam Há uma desconfiança debaixo que toda a gente das, está das muito- regras da UEFA é que se confiam uns nos outros. E, Não, portanto, não, maneira 2 nenhuma. dias a Ouça lá, analisar quer dizer, papelada, o- a analisar os documentos. Estamos na época de verão, de férias, os contratos têm que ser afinados, não são chapa 5 e, portanto, e como repito, quer dizer, acho que o Sporting 2 dias a caminho do terceiro, não é? está a Porque tomar não é o hoje tempo temos. que é preciso. Se me perguntar se está a fazer cera, que é no fundo o que está implícito na sua pergunta, não sei. Eu pessoalmente não me importava nada
fazer o Arsenal sofrer um bocadinho, porque Não querem que o Arsenal Arsenal- viaje. Não sofre muito. O Arsenal neste momento está lá no mas Extremo pronto, Oriente. o Também Sporting algum tem o tempo. seu tempo. Sim, mas o Arteta já 2 vezes O disse Sporting que não posso falar tem- ainda e parece que O está quase Sporting e tem o estão dias a seu passar. e nada. calendário. E o facto do Arsenal dizer que tem pressa, a meu ver, não pode precludir determinadas garantias que o Sporting tem que ter a certeza relativamente à conformidade dos contratos com aquilo que está escrito. Eu não lhe sei dizer mais nada. E talvez ainda faça dupla na Supertaça com o Luís Soares. O Não é? Luís Soares. Pronto. O ataque do Sporting na Supertaça. Sérgio, não Eu só sei. queria- eu só queria acabar a minha se o ideia. Fabrício Romano disser isso, eu até acredito. Não é? Só queria acabar a minha ideia, mas já o Carlos interrompeu-me à minha terceira palavra. Voltando atrás, o Sporting, na minha opinião, fez um negócio extraordinário, tendo em conta a idade, tendo em conta o percurso do Gyökeres até chegar a Portugal. O Gyökeres, a primeira vez que jogou numa primeira divisão, foi aos 25 anos em Portugal. O Gyökeres teve 3 clubes em Inglaterra e só no último, no Coventry, é que mostrou qualidade. Portanto, é um jogador que apareceu tarde, que explodiu tarde. É normal que não se pague muito valor, muito dinheiro para estes jogadores. Gyökeres é uma venda extraordinária do Sporting. Não há outra forma de Foi escrever a um melhor, negócio. proposta que tiveram, não tiveram outra acima. Pá, houve quem não deixasse que houvesse se mais calhar- propostas. se calhar porque desde o início isso era para mim aquilo não é, que era para ser isso feito. para mim não é termo de comparação, porque claramente, mesmo com todos os handicaps que o Sérgio diz, houve uma clara obstaculação a que Houve um aparecesse mais bloqueio, gente. houve um bloqueio. E até por isso, ainda acho que isso ainda valoriza mais o negócio que o Sporting fez, sobretudo porque isto começou com um braço de ferro em que Frederico Varandas queria 80 milhões de euros e ao fim de mês e meio vai levar os 80 milhões de euros ou mais coisa, menos O Soares coisa. já podia estar cá, já podia estar a treinar com a equipa, o Gyökeres já podia estar em isso tudo, Singapura. mas não é dramático para o Sporting. O Sporting não tem pré-eliminatórias da Liga dos Campeões para O jogar. Soares também está a apanhar sol Não à tem- espera Em do Marbella. transfer. Não tem uma urgência Ao o pé do Sporting bom sítio, o Gyökeres está a fazer nesta tempo. época não tem essa urgência, portanto o negócio vai dar tempo ao Sporting para encontrar o substituto. Acho que fica tudo muito bem para o Sporting na forma como isto acaba, como esta história vai acabar. Mas, ou seja, É, daqui a isso é uma claro. semana há jogo, não é? E só há um ponta de lança no Sporting? Pronto, e Sim, quantos é que é o é que o é. Benfica? O Benfica tem Não, um lote deles. Só tem o Paulo Diniz e o Henrique Araújo. Para além de ter vários projetos de hotéis, agora também tem vários Pronto, pontas de tem lança. o lá. Henrique Araújo e o Paulo Diniz, Tem o Benfica, muita não é? coisa, tem muita Também, coisa. O não Benfica está muito tem muita diferente. coisa. Não está muito diferente. Portanto, é mais ou menos normal as equipas estarem um mês e pouco Piscinas, no fecho do projetos de mercado hotéis, aquilo é uma- desta forma. Portanto, acho que é Shoppings. normal. Mas No a caso do piscina vai Sporting, ser não há aberta à urgência. comunidade. Não há Portanto, os urgência. portistas e os Teatro, sportinguistas teatro. também lá podem ir. Não Muito falta bem, nada, mas, não falta nada. Vou lá dar Bruno, uma mão a alguém. Não falta nada. Há pouco o Sérgio estava ali a dizer que não é dramático para o Sporting, para o Arsenal também não é assim tão dramático porque está em Singapura a fazer aquela digressão. E para Víctor Gyökeres, pelas imagens que vimos nos últimos dias, também não é nada dramático porque já está no 13º dia de greve e está de férias. Estou Sim, preocupado não me com a pareceu- rapariga, Hoje coitada. o Carlos está muito interventivo, mais do que o normal. Foi de regressar de férias Estou a ver também. aqui um desenlace fatal. Está aqui a compensar. Os dias que não Os vai, dias em que não vai ia estar aqui aparecer um hoje montinho convidado que está por dizer assim. as coisas que ficaram por dizer. Ele deve estar exilado lá, não é? Coitado do Ele, rapaz. nas fotografias não estava com ar de sofrimento, portanto, à partida estará bem. Sobre a namorada, não sei da vida pessoal do Gyökeres, também, para dizer a verdade, não quer saber muito. Uns dizem que compraram uma casa e que estão a construir, portanto, Gyökeres às Eu tantas estou de pensou acordo, que ia ficar é melhor aqui. perguntar à Maia, que ela sabe com certeza. Com certeza Estrelas a que- seguir, que esse Maia livro sabe vão apanhar, revelar tenha isso. qualquer Agora, coisa. o exemplo que passa para dentro do Sporting, de Frederico Varandas, e na negociação como alguns jogadores, porque o Sporting tem um plantel, infelizmente para mim, mais valioso do campeonato português. E terá muitos jogadores que podem ser negociados no próximo mercado. Não fica bem na fotografia Frederico Varandas depois desta negociação, por tudo o que alimentou, o que não alimentou, o que disse sobre empresários. Eu não para posso mim, estar em maior isso devia ser- desacordo. devia- Se há devia quem ter se- tratado disso dentro de casa, não Se há publicamente. quem saia por cima desta negociação é o Federico Varandas. Porque conseguiu o valor que queria. Não, porque tomou as atitudes e agora que quando tinha que Gyökeres tomar. falar? Com descontos de Tinha, 30 mas o que é que o milhões. Gyökeres pode dizer? Não sei, vamos ver o que é que o Gyökeres diz, o compromisso que tinha por parte do amigo presidente. É que as pessoas viveram durante um mês sobre a assombração de que alguém ia falar, alguém ia dizer, alguém ia mostrar, isso aconteceu. Está a perceber? O Gyökeres transferiu-se. Portanto, com toda a franqueza, nada disso me parece extremamente relevante. Veremos em breve.
Relativamente à postura do Frederico Varandas, olha, eu acho que o Frederico Varandas poderá não ter estado tão bem noutras situações, nesta teve francamente bem, Carlos, mas como é que consegue pôs as dizer cartas isso? em cima da Porque os mesa. adeptos gostam disto, E que o o Sporting ganhou, resultado- conseguiu o dinheiro que queria. Vamos ver o resultado- sinal que passou ao mercado. Vamos ver a confiança com que o o clube resultado volta a fazer ao empresário. foi que, olha, duas coisas que eu lhe digo. Primeiro, havia uma coisa que para mim era linha vermelha. O Sporting não pagou um tostão ao empresário, porque ele não merecia. Segundo, dentro de um contexto de valores que o Sporting claramente apontava, eu acho que esta negociação preenche minimamente isso. Carlos, Se me desculpa lá. perguntar, e aí é que eu tenho uma visão diferente do Sérgio, acho que o Sporting, noutras circunstâncias, poderia vender o Gyökeres por bem mais do que aquilo que vendeu, mas isso, enfim, acredito são especulações, são suposições. Mas esta é uma teoria que corre, porque toda a gente quer fazer correr essa teoria, como o Dr. Varandas, o grande negociador. Quer dizer, o grande Eu sei que lhe negociador... custa, Desculpa, ou não, eu desculpa sei. lá, o Mas grande pronto, negociador às vezes que faz tem que um dar desconto, o braço a faz um torcer. desconto a lesar o Sporting em 30 milhões de euros da cláusula que está fixada. Mas ele tem esse Mas já direito agora para fazer não uma coisa parecia dessas. possível que Vítor Gyökeres vendas pudesse pela sair do cláusula de Sporting por 100 milhões de euros. Desconto era preciso que alguém desse 100 milhões. Quem estabeleceu a Os jogadores do Porto saíram pela cláusula? Quem cláusula de estabeleceu a cláusula de rescisão? Os jogadores do Porto Foi o saíram pela Sporting que cláusula de aqui. O jogador vale o que alguém dá Sporting por ele. aqui, por isso agora, o doutor Varandas jogadores tem do Porto mandato. é que tem que sair por causa de Ou seja, rescisão? desculpa lá, o doutor Varandas estabeleceu uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros. Qual é a cláusula de Nicolas Alves? Que acordou com o jogador. E agora o doutor Varandas, assim de repente diz assim, vou fazer um desconto de 30 milhões para o Sporting. Pronto, o Sporting não encaixa 30 milhões, mas vou vender o Gyökeres. Quer dizer, ele está a favorecer o Sporting com um desconto de 30 milhões. Não está. E depois diz mais uma coisa. Neste exemplo terrível do Gyökeres, que está ali, coitadinho, sentado na praia à espera do ônibus. Com arte de sofrimento, que ele está para dizer, já tão está, já sombra, podes vir para a Inglaterra. E ele ainda não anunciou que o Gyökeres foi multado, ou que é multado por cada dia do seu atraso em X, até para dizer aos jogadores que estão a treinar. Quer dizer, não há uma... Tem medo de dizer que está a ser multado. Eu acho que também tem passou medo um de dizer sinal que, claro. que há um Se não processo vendesse disciplinar em Gyökeres, não curso. conseguiram o mercado. Mas quer dizer, o valor Dr. Varandas é este. Pequenos pormenores, eu sei que no Porto não é assim. Desculpa lá, é este o grande exemplo do grande negociador Dr. Varandas. Pelo amor de E Deus, vou explicar só um pequeno não pormenor. queiram deitar O areia para os Galeno, quando olhos. foi vendido, foi Era um o que mais negócio que usou o faltava. Porto em 10 milhões de euros. Valeno, Com o Nicolas Alves foi para Porto, todos. ou seja, com o Porto possa bem. Agora, Luís esta Dias, teoria, claro, esta teoria não, que corre aqui nos estúdios, a dizer que o Dr. Varandas é o melhor negociador. Só houve dois jogadores em Portugal. Mas Chorem a eu ver também não acho que tenha esta sido situação. lesar o Sporting, porque para isso era preciso que alguém aparecesse a dar 100 milhões. Só houve dois 100 milhões jogadores em não. Portugal que foram vendidos pela cláusula de O rescisão. Gyökeres não valia 100 De um momento para o outro, no vender o mercado. por 70 milhões de euros, mais 10 em objetivos, é um mau negócio. Não, só houve dois jogadores em Sim, mas Portugal. ok, São 70, o são. Sporting Quem? teria O que pagar Otávio ao no Porto? empresário. portanto, Há são- 3 são anos, é 70 isso? valores, Os 70 milhões? Brutos são esses. Essa história estava... Não está mal contada, está lá. Foram 60 milhões, não foi? No Otávio do Porto. Eu estou Foi- curioso foi por cláusula ouvir de rescisão, Gyökeres que falar sobre Mas, Eu só mas queria já agora, explicar pegando aqui nesta questão, porque o Bruno está curioso para ouvir Vítor Gyökeres falar, portanto acredita mesmo que Gyökeres vai a falar sobre tudo aquilo que se passou neste processo. E tu, Nuno, achas mesmo que vai a falar? E mesmo que não decida falar, parece-me que será natural que seja questionado um dia por um jornalista Sara, sobre aquilo que aconteceu, Quando há não é? estas confusões e quando tudo se vai resolver com um desconto de 30 milhões, já ninguém vai falar. Já só quer saber dos adeptos do Arsenal e que o Arsenal e que teve muita honra de passar pelo Sporting, ponto final. Já vi Olha, treinadores a saírem assim, também Mas não falaram. admites a Já possibilidade vi de, jogadores a quando saírem for assim, também não questionado falaram. sobre isso, porque parece-me que será uma pergunta óbvia, que Vítor Gyökeres explique ou vai fugir Não à vai questão? dizer aquelas frases ao jogador, passado é passado, o que interessa é olhar para a frente e levantar a cabeça. Pronto, há jogadores Mas o que não. empresário eu acho que ainda vai ter que dizer. É tão simples quanto isso. Sara, eu só queria dizer ao Nuno uma coisa que é, aliás, duas coisas. Primeiro, a multa ao jogador e o pressupõe um processo de disciplina. Portanto, tem os seus trâmites. Portanto, Sporting observa-se a legalidade. Que já deve ter instaurado, Carlos. Presumo que Presumo, sim, não é? Com 13 dias de atraso. Segunda questão que Com eu 13 queria dias de dizer. atraso, presumo. Sabe que o Sporting tem uma relação com os jogadores um bocadinho mais saudável que aquela que existia no Futebol Clube Porto. Como sabe, no Futebol Clube Carlos, Porto desculpa. era o Marega, Nossa. o Marega era o Brahimi,
eram Isso a não todos interessa aqueles nada, que se eu estou a foram comentar o embora, presente. que se foram Ouça, embora. isso já tem porque barbas, esse não é tem discurso já tem barbas, barbas. é Ouça, que isso é do tempo da América não Xuxa, é já não problema interessa de barbas, nada. é um Ouça problema uma de coisa, cultura. deixe lá a América Xuxa para o lado. É um problema de Comente cultura. o dia a Um problema dia de do cultura. seu jogadorzinho E, portanto, que está a fazer sudoku não sei onde. É um problema Essa numa proximidade, esplanada eu em- acredito que em haja de Espanha. jantares em casa do Acho isto Presidente, normal. com os jogadores, Não, com eu tudo. acho- Só não sei acho se isso é isto saudável normal. depois. É um problema. Comente o que é que está a acontecer. É um problema de cultura e essa cultura A significa. cultura é falhar aos treinos e estar há 13 dias a apanhar sol à espera que alguém diga podes vir. Isso é do jogador, eu estava a Autoexilado, falar da cultura não é? do Sporting. Não. Está a perceber ou não? Você antecipou-se um bocadinho e agora Mas a cultura do Sporting é deixar o espalhou-se jogador... outra vez, Desculpa, está a perceber? a cultura do Sporting é deixar a sua maior estrela e a referência, que foi o Gyökeres durante 2 anos, Nakajima, dar este houve uma exemplo altura também à foi que teve a apanhar academia do sol, não sei Sporting, onde. dar este exemplo aos jogadores mais jovens do Sporting. O Nakajima também não teve uns tempos é a esta apanhar a cultura sol do e não Sporting. queria voltar. O Nakajima não tinha a relevância do Gyökeres no plantel do Sporting. Olha, Por custou isso bem não caro, é custou mais comparável. caro. Ou seja, hoje cada Nuno, tiro... o Nakajima custou mais caro que o Cada Gyökeres. tiro teu a cada melro. Não está a correr bem. Não está mais de 20 milhões de euros ao Porto. Não, não está, era a cláusula de rescisão, agora é o Nakajima. Não, o Galeno não foi está a abaixo da correr cláusula de rescisão. bem. Eu disse-te ao Otávio, não disse? Nós não Não, transferimos, depois o Galeno, nós mas é que eu exemplo do Galeno. Disse-te ao Otávio. Mas, Galeno, foi mas Luís ó Dias, Sérgio, por tu exemplo, admites já ou não a não falar no possibilidade triste caso do Luís Dias, que está não é? aqui a ser colocada em cima da mesa pelo Nuno, parece-me que é isso, Nuno, mas só para corrijo-me dizer se que estiver há errada, em todo lado que esses é... isto pode ter impacto, de facto, nos jogadores do Sporting, no balneário, olharem exemplo, para é o como exemplo foi que ele dá. conduzido este Claro. processo. A maior estrela do Um Sporting jogador é que não se referência. apresenta há 13 dias, que já foi como já vejo futebol há novamente alguns anos, notificado pelo Sporting para o fazer nos últimos dias e Já não vejo se futebol há alguns apresentou. anos, já escrevo sobre futebol há alguns anos, já faço notícias há alguns anos também, não muitos, mas eu já vi isto acontecer em todo lado. Coisas destas. Eu já vi o Oblak também não aparecer porque não queria jogar o Benfica e foi para o Atlético de Madrid. Mas tu queres comparar o Black com a era o predominância teu- do Gyökeres? era o guarda-redes Desculpa titular lá, do Benfica, não é comparável isso. o jogo Compara com o um jogador mas isso destes. não foi com a equipa já está. Gyökeres Vi o é Mário exemplo Jardel, máximo vi o Mário Jardel meter o baixo psicológica para não jogar pelo Foi o Sporting. homem que carregou o piano durante E o 2 Jardel o que é que anos. foi? Mas o Jardel era um caso diferente há mais de 20 anos. Eu não posso- Ou seja, há mais de 20 anos. Vi o Nakajima como estava com medo do Covid, não apareceu O Jardel nos saiu do Porto treinos. passado 4 anos por 15 milhões de euros para o Galatasaray. Não foi assim? Sim, Pronto, ficou resolvido. Pronto. Não, estou a falar do dizes jogador do esses Sporting, exemplos, não vale a estou a falar pena. do Sporting. Abaixa no tempo do Sporting. O que eu estou a dizer é que estes casos dos jogadores que amulam, há em todo lado, É verdade. acontece Mas é que, muitas vezes. Sérgio, o Nuno está a fazer aqui está a confundir as causas E com já as agora, consequências. isto acaba com a venda do Gyökeres por estes valores de uma forma extraordinária para o Sporting. Ponto final. Ponto final. Não, Mas mas o Benfica teve um caso este verão, Não me venhas com essa que foi o do teoria. Cockchu, que foi resolvido em comunicação logo a seguir. Cockchu nem sequer saiu do Campeonato do Mundo, mas dá para perceber que a relação de Cockchu com Bruno Lage não estava perfeita. A comunicação do Benfica, que nem sempre tem estado bem, até esteve naquele momento, e resolveram as coisas, um abraço no treino, O passou abraço aquela do urso. imagem. O abraço do urso. Que fosse, mas a imagem que passou foi que Cockchu estava novamente integrado no plantel. Ninguém acreditou, Bruno. Ninguém acreditou. Foi só até ser vendido. Aquilo foi pior que os apanhados. Como é que não é? preferiu resolver? mas Como é que preferiu? Qual era a melhor forma de resolver? Qual era a melhor forma de resolver? Era mandar o jogador para Portugal afastar o jogador era um problema. e perder um ativo e vendê-lo mais barato. Cockchu foi vendido pelo valor que foi comprado. E hoje estava de férias com o Gyökeres. Deu à algum espera. sim, podiam estar os dois juntos, se calhar não é assim. Eu não faço o mesmo, eu não faço paralelismo entre os dois mas eu casos. faço porque também foi um momento em que houve uma tensão entre um jogador, o treinador, não sei se meteu a direção pelo meio, talvez tenha sido só entre o treinador e o jogador. E a forma que se arranjou para resolver foi que a comunicação resolveu mostrando os dois aos abraços, ele foi integrado na equipa, não foi titular logo a seguir, mas entrou no jogo seguinte e voltou a ser titular. E assim que houve. E os empresários começaram a trabalhar para encontrar mercado para o Cockchu e para que ele saísse do clube. Foi assim que foi resolvido, de uma forma do rápida, ponto de vista- sem levantar ondas, sem falar de que há um processo disciplinar, Deixe-me lá, que eu até acho que deixe-me podia lá. ter havido. Eu mas- já percebi o seu ponto. Eu já lhe disse que em relação ao Cockchu, o Benfica, digamos, limitou os estragos e Foi isso gestão de crise. foi hábil. Relativamente ao treinador, digamos, as pessoas ficaram um bocadinho com uma noção mais clara Mas esse será o próximo a sair. do calibre, Isto é como aqueles, consigo. como aqueles calibre do reality treinador shows do do próximo a Benfica. sair. Quem é O que é o líder não melhor? devia ter feito aquilo que fez ao Cockchu. Já vamos depois falar de mais à estar frente sentado do Benfica, Esse é o mas agora próximo estamos a falar de Víctor Agora o Gyökeres. Gyökeres, Sim, Carlos. o Nuno está a cometer uma coisa que em lógica se chama uma petição de princípio, que é confundir as premissas com a conclusão. E a questão é esta. O Sporting, a meu ver, não é por eu ser do Sporting, acho que o Sporting teve uma atitude coerente e uma atitude leal
nas negociações. E é isso que eu estou a tentar comunicar. Se é bom negócio ou mau negócio o Sporting dar um bónus de 30 milhões ao Jóqueres, os sócios decidirão. Não é um desconto. Não faria falta. Desconto. Ou seja, Mais 30 milhões. como é que eu falo em bónus? Deixa-me lá. Porque o Sporting, em setembro, se disponibilizou desde logo a baixar a cláusula de rescisão. E é essa, aparentemente, aquela célere reunião de setembro, houve uma disponibilidade do Sporting para baixar a cláusula de rescisão. Concordou, e isso é admitido por Varandas, Porque havia... Porque era jogador com 27 anos. Havia a perfeita noção essa é a perfeita noção do mercado. de que aquela cláusula era uma cláusula alta, que podia atrapalhar as negociações a vida do e jogador. que poderia tolher o sonho do Jóqueres, que era voltar pela porta grande à Premier League. E Bronzeado. aquilo que eu quero, o que eu quero separar é Vermelho tipo um tomate, como aqueles nórdicos que apanham o sol. Está a antecipar a falta veste, nem sabe onde é que ele está, é atitude tudo do vermelho. de sol em Londres. a atitude do Sporting, que a meu ver foi uma atitude coerente e foi uma atitude leal, com a atitude do Jóqueres, porque não são confundíveis. O facto do Jóqueres estar a permitir que se fotografe a tomar banho em Maiorca, ou não sei onde é que ele está, etc, etc, são atitudes censuráveis, são atitudes não profissionais. E não se confundem com qualquer permissividade do Sporting. Isso não desculpa a má gestão do processo do Sporting, são coisas Porque diferentes. aqui, Ele está lá sozinho. Bruno, o Ele está argumento sozinho. volta-se contra si. Ele está sozinho na praia. Porque o Sara, tu que Benfica, sabes essas coisas. o Benfica não atuou como devia atuar, eventualmente, do ponto de vista disciplinar com o Cocosu, para Para não garantir perder o um ativo. ativo. Claro. Este argumento também se aplica aqui ou não é assim? Para responder aqui ao Nuno, não Mas queria o que é que o interromper Sporting pode a fazer? intervenção Manda do uma Carlos tropa de elite a no Maiorca para Victor trazer os Jóqueres Jóqueres na praia, num em Maiorca, helicóptero, com ou um quê? empresário Costa recusou treinar os e cruzeiros, sabemos que não nada. está com Inês Aguiar, quer dizer, agora Mas o não empresário não está sabemos lá. se estará ou não com O Inês empresário está nas Aguiar, não é? negociações, ele ficou sozinho lá. Este é um está lá há dos 13 dias empresários. sozinho. Este é um senhor chamado Jonathan Schalkias, acho eu, que trabalha para a empresa. É o empresário B? É o sidecar do Eu acho que não é empresário? o B sequer, acho que É o deve ser empresário ali acompanhante. Acho que é ali o... É o Rui Pedro Brás da como da se diz, zona? eu chego nisso. É o Rui Pedro Brás da eu zona, acho é que este? o- Não, não. Eu Eu chego acho nisso. que o empresário, que o senhor Setinquei lhe pôs uma espécie de um fiscal, não fosse Uma dar, segurança. não fosse dar ao Jóqueres a vontade de vir para Portugal. Não, é? eu acho que era um segurança para impedir que o Sporting mandasse uma tropa de elite Não, é ao para resgatar o contrário. É ao Guiócaras, contrário. para trazer de volta para o Alcochete. Eu acho que isso impediu Carlos, a forma de fazer isto era acontecer. obrigá-lo a Temos vir, muito portanto, ainda tínhamos que para pegar nele. falar, nomeadamente sobre outro dossiê, mas no Benfica, João Félix é a seguir a um curto intervalo. Até já. Esclarecimento sobre o projeto apresentado no Estádio da Luz por Rui Costa para revolucionar a luz. Em resposta às declarações de João Noronha Lopes, o Benfica diz que o projeto foi feito pelas melhores empresas do setor, com um trabalho que durou vários meses e que vai ser apresentado primeiro aos sócios, que vão apreciar e votar em Assembleia Geral. Só aí é que dará entrada no processo de licenciamento junto das entidades competentes. O Benfica justifica que só assim se pode garantir que este é um projeto do Benfica e para o Benfica e não da direção vigente. O comunicado avisa ainda diretamente a João Noronha Lopes. O Benfica lembra que em 2001 o candidato em questão foi contra a construção do novo Estádio da Luz e diz que as declarações de João Noronha Lopes são lamentáveis e difamatórias. Bruno, mas esta polémica com aquilo que foi a apresentação deste projeto por Rui Costa no Estádio da Luz começou desde o primeiro momento, porque houve logo vozes críticas que vieram dizer que não fazia sentido, embora seja o atual presidente do Benfica, fazer aquela apresentação no Estádio da Luz como candidato às eleições. Bem, Sara, temos até meia-noite e meia, não é? Então vamos por partes. Eu não consigo dizer que o Benfica disse que seja um mau projeto. E tenho vários motivos para não conseguir dizer isso. O primeiro é que eu próprio, em outubro do ano passado, enviei ao presidente Rui Costa uma visão para a década para o Benfica, porque achava que o Benfica precisava, e como sócio, achava que e tinha uma visão para o clube, e onde grande parte daquilo que eu acho que o Benfica devia ter em termos desportivos, dependia de um aumento fixo de receitas, do chamado aumento ordinário de receitas que conseguimos programar, e para isso
o Estádio da Luz e toda a envolvente era fundamental. Independentemente de eu, nesse meu planeamento, falar de que achava que o estádio devia ser coberto para que o Benfica entrasse no mercado dos grandes eventos e os eventos de inverno, mais coisa, menos coisa, eu acho que aquele projeto é necessário ao Benfica. E acho que deve ser debatido, deve ser estudado, deve ser repensado, mais hotel, menos escritório, aquilo tem que se fazer a bem do futuro do Benfica, que deve acompanhar os grandes equipamentos desportivos dos grandes clubes. Agora, tenho que dizer que Rui Costa teve 45 meses de presidente para pensar naquilo que devia ser, como as palavras dele são, importantes para o futuro do Benfica, e o futuro do Benfica devia ter sido discutido antes e não a 2 meses e meio das eleições. Portanto, para mim, claramente este projeto, que mais uma vez não consigo olhar para aquilo e dizer que está mau e dizer que não faz sentido nenhum, independentemente de opinar uma coisa ou outra, são detalhes, devo dizer que ele está feito de uma forma a responder ao timing eleitoral. Portanto, isto é uma proposta eleitoral de Rui Costa paga pela estrutura do Benfica. E ainda mais grave, não vou tecer grandes comentários sobre as opiniões de Nuno Lopes. Nuno Lopes, sim, já foi contra o Estádio da Luz atualmente construído, mas tem direito à sua opinião e é a dele. Agora, o Benfica não pode, pela sua direção, responder a um candidato usando os meios do clube para isso, usando a assessoria de imprensa, usando os assessores de comunicação e fazendo um comentário oficial. Eu, como sócio, já o escrevi num artigo que está publicado no Correio da Manhã, vou, a bem da transparência eleitoral que o nosso Presidente da Mesa da Assembleia, obviamente, cumpre e merece-me todo o respeito e é uma pessoa que eu espero, e tenho a certeza disso, não espero, tenho a certeza que é isento e que garantirá essa isenção eleitoral, não pode permitir que a estrutura do Benfica seja usada para que a direção responda a um candidato. Rui Costa tem todo o direito a responder ao candidato Noronha Lopes, mas deve fazê-lo pelos meios da sua campanha. O candidato Rui Costa responde aos ataques, mas para isso era preciso que aquele projeto, o Benfica District, fosse também ela uma proposta eleitoral e não uma proposta apresentada pela direção a 2 meses das eleições. Carlos, concorda João Noronha Lopes quando faz estas críticas? Chega mesmo a dizer que se trata de um ato de puro eleitoralismo. Parece-lhe que foi isso que aconteceu? É mais do que isso. Ou seja, que é eleitoralismo é óbvio. Como disse o Bruno, o Rui Costa teve praticamente 4 anos para apresentar este processo estruturante e só o fiz agora, portanto... é claramente inserido no momento eleitoral que para Rui Costa começou com aquele célebre comunicado depois da final em que se dessolidarizou da negociação centralizada de direitos. Aí foi o momento certo do Rui Costa. Mas acha que também o fez agora, talvez porque Luís Filipe Vieira se antecipou? Não, eu julgo que estava previsto fazê-lo agora. O Luís Filipe Vieira é que, de alguma maneira, tendo conhecimento daquilo que estava para ser anunciado, se antecipou. Portanto, eu acho que foi o Luís Filipe Vieira que se antecipou a uma coisa que já estava programada. Agora, isto que revela... Era impossível a Rui Costa fazer aquele projeto... Isto que revela... E, portanto, estamos no domínio da megalomania, um quer 120 mil lugares, outro quer... Assim, está a megalomania no seu melhor... O bacalhau a pataco, o bacalhau a pataco no seu... Vocês já fizeram contas a quantos adeptos o Benfica tem à espera para retomar? O dos 120, não chegou aos 120, calma. Sim, mas espera, mas são 30 mil. Os 120 ainda não foi apresentado. Não há mais porque ficaram em lista de espera não chama a atenção. Parece que agora leva à taça quem apresentar o projeto, como é o número de lugares. Mas esse projeto também não foi anunciado por Luís Filipe Vieira. Eu vou dizer que para quem está de fora, digamos, pronto, mesmo dando o desconto do momento eleitoral prolongado em que o Benfica vive, faz alguma impressão. Mas aquilo que para mim é mais complicado, para além do eleitoralismo, porque já estávamos todos à espera, é a promiscuidade. Ou seja, no Benfica devia haver um regulamento eleitoral que tornasse transparente, quando há um incumbente, aquilo que o incumbente pode fazer. E o Rui Costa, que já gasta o dinheiro do Benfica a comprar jogadores,
que já gasta o dinheiro do Benfica Mas vai levá-los para casa depois, o Rui a Costa? fazer propaganda. Essa aí eu não consigo contestar. Acho que ele deve Meus dirigir e senhores, deve já tratar vamos da ter a equipa e oportunidade de deve fazer voltar para a caixa. atualidade do do Benfica, Quando mas o temos de fazer agora uma curta pausa no desporto, porque vamos conhecer agora os destaques da Noite das Estrelas. E Maia, há pouco o Nuno estava aqui muito curioso sobre a relação de Inês Aguiar e Vítor Gyökeres. Não sei se hoje na Noite das Estrelas... Voltamos à Liga de Ouro e para falar do Benfica, porque há novos dados sobre o dossiê João Félix. O Chelsea quer que o Benfica se comprometa, por escrito, a pagar todas as propostas que vier a recusar no futuro pelo avançado português. Ou seja, é basicamente a mesma cláusula que acabou por impedir a transferência de Ricardo Horta no verão de 2022 do Braga para o Benfica. É uma notícia que foi avançada em exclusivo no canal Now. São essas as garantias que estão nesta altura a bloquear o acordo. Tal como já revelámos em exclusivo, o negócio pode ficar concluído por 25 milhões de euros por metade do passe de João Félix. Também já entendimento que o avançado aceita as condições do Benfica, que lhe propõe um salário significativamente mais baixo do que aquele que tem em Londres. É lá que o jogador de 25 anos tem estado, foi questionado pelo canal CNN hoje. Félix não respondeu. Recordo que as últimas declarações públicas de João Félix são aquelas que fez à CMTV há cerca de 2 semanas, quando assumiu que quer voltar ao Benfica. Nuno, João Félix, o tal projeto para revolucionar a luz, Richard Rios, isto aqui é a prova de que Rui Costa já está em campanha há muito tempo? É a prova que o Rui Costa vai dilapidar o património do Benfica, provavelmente com a ambição de ganhar mais uns quantos anos de presidência na Luz, à conta desta gula que é de fazer tudo por tudo para chegar à presidência outra vez. E por isso o que eu temo é que tudo isto seja, que ele vá longe demais financeiramente, vá longe demais em projetos completamente desajustados da realidade. Ainda agora o projeto que ele apresenta, pergunto eu, a Câmara Municipal de Lisboa vai aprovar tudo aquilo que ali está, com a densidade construtiva que há, com tudo aquilo que está. É assim que se apresenta um projeto. É uma coisa ele querer, outra coisa é aquilo de ser possível Não um projeto fazer. de intenções. Ser possível. É possível fazer. Nunca vi apresentarem um projeto assim, sem haver parceiros prévios, não é? Quando há um arquiteto Não está feito plano pormenor sequer. quando apresenta um projeto tem que ser sério. E isto não é um projeto sério, quer dizer, é um projeto de intenções. Depois a Câmara diz assim, não, só pode fazer metade. E isto é o projeto. Isto é uma, Por isso também isto temos é que criticar a presença do Presidente da Câmara lá. De algum modo. Eu já percebi que no Benfica é tudo feito a cimento. Isto é cimento armado por todo lado. Quem tem cimento ganha eleições. Quem não tem a trolha, é a diferença entre o mestre de obras e o trolha. E por isso, Não e as estou pessoas, pelos completamente de vistos, acordo, mas- pelos vistos, quem tem cimento ganha eleições, quem não tem, Mas, pinta paredes. Está a ver como é que é isto? há aqui É um assim. traço característico. Eu acho que isto é a Benfica. O Benfica- Infelizmente o Benfica transformou-se nisto. Benfica Mas os precisa os de um projeto benfiquistas assim, não sei se precisam. O Benfica Os está-se a benfiquistas- tornar cada os vez benfiquistas mais precisam. o clube do regime. Porque eu lembro-me que, na altura, o Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças faziam parte da Comissão de Honra da candidatura do Luís Filipe Vieira e agora o Presidente da Câmara e a Ministra do Desporto e da Juventude alinharam nesta mise-en-scène. Eu estou a ser simpático nas palavras, não é? Porque claramente aquilo foi apresentado como sendo, eu não direi uma obra acabada, mas não foi apresentado como uma coisa, como suponhamos, foi apresentado como um projeto, com uma projeção, digamos, o objetivo daquilo claramente era encher o olho, vamos ser claros. Por isso é que não eles chamam um projeto eleitoral e não um Não, é plano. muito eleitoral. E depois há aqui a tal promiscuidade que eu falei, que é o dinheiro do Benfica a promover o Rui Costa, o candidato Rui Costa. Isso é que é imperdoável. Acho que há ali, acho que tem que haver ética neste tipo de atitudes, em qualquer clube. Se isto Mas se há passar- pouco o Carlos falou na compra de jogadores. Já lá vou. Eu essas não critico, porque acho que ele tem que fazer o trabalho dele de presidente. Certo, mas E também, e mais uma vez, eu também não critico a apresentação do Benfica District. Critico a forma como é O apresentado Rui Costa, quando aquilo devia ser uma o Rui promessa Costa eleitoral. está a cometer o erro ético de confundir o Rui Costa presidente com o Rui Costa Candidato. candidato. Eu sei que por vezes é difícil,
Mas havia aqui determinada contenção que seria exigível num clube, para mais com os pergaminhos do Benfica. E, portanto, eu tenho a minha ideia, ou seja, o Rui Costa marca as eleições para outubro, ou deixa que as eleições sejam em outubro, para poder, justamente, prometer os amanhãs que cantam. Porque, como não tem o passado, Depende da marcação das eleições, são sempre nessa altura. Mas são mal. Tem que haver uma. Também Mas são mal. Mandaria a Mas tem que lógica. haver uma admissão em bloco de direção. Claro, para permitir que as eleições sejam na altura em que deviam ser. Mas este ano ao não serem em tem janela outubro, também. ao serem em outubro. Não há uma data ideal para as eleições. Nunca. As do Porto costumam ser em abril, por exemplo. Vou dar o exemplo do Porto. Para mim, as altura eleições Mas é melhor aí do que em as outubro. eleições Tem vantagens e desvantagens. Concordo com o Sérgio, Acho não que há ser em boa altura abril para eleições. pode ser um Mas eu problema acho que também. há. Mas ao contrário do Sérgio, eu acho que há. Há E sempre as um julgamento eleições feito pelos devem coincidir com o ano desportivo, como sabe. Claro. O Sempre ano junho a junho. Não é? Em junho deve haver eleições, porque acaba o ano, permite que a direção cessante termine o seu mandato e permite mas que a depois direção é preciso 3 vindoura meses para fechar as comece contas, a para entregar o época. relatório de Compreende-se. Dá pouco tempo também. Só quem entra em junho num clube, e já consegue aconteceu preparar eleições, época nenhuma. há pouco tempo depois para chegar lá, uma pessoa, um candidato novo entrar num clube com uma equipa nova. É melhor, A época começa logo a é seguir. melhor, garantidamente, de que o candidato que ganhar, ou quem ganhar, se não for o Ficar com Rui as mãos Costa, atadas um ano. entre em novembro, Ficar com as mãos porque vai atadas haver um segunda ano, volta, claro. a segunda volta é em Para o novembro, candidato que e ganha, fica é ótimo. a olhar se calhar para um tem treinador que não é o que ele época. quer e para um plantel O que se calhar candidato que não é o ganha, que ele tenho quer. refletido o candidato muito. que ganha é ótimo. Fica com tempo para conhecer a casa toda e trabalhar durante 6 meses a época seguinte e está totalmente ilibado de tudo o que mal aconteça naquela época. Tenho refletido muito sobre qual será a melhor altura para fazer eleições num clube. Não é fácil Não tenho mudar. uma certeza absoluta. Acho que entre o menos mau ainda poderá ser a pausa de dezembro. Está a meio do campeonato, é muito cedo para achar se vai ganhar o campeonato ou se vai perder. E quem entra, porque tem a janela de janeiro, onde pode começar a preparar Bruno, o que resta eu dessa não vou- época isso e a época admito seguinte. tudo. Mas tenho refletido muito e não tenho uma teoria perfeita sobre a Há uma melhor coisa que altura para mim é ir a óbvia. eleições. O facto das eleições só serem em outubro dá vantagem ao incumbente. Porque o incumbente é que brilha. Mas no final de uma época também, Deixa-me lá porque falar. se O ganhou, se for incumbente é que campeão, brilha a contra. Como disse o Nuno, excepcionalmente disse bem, o Rui Costa, neste momento o Benfica anda nos 30 milhões. O Benfica, quer dizer, há dinheiro a rodos. E não só. Quer dizer, Mas nós também mudamos agora o relevado, eu não tenho a certeza se não encontramos lá petróleo. olha, admito, Não ou tem- seja, pode haver um comunicado para a CMVM aquilo a dizer que encontramos petróleo ao mudar o aquilo relevado. sinto é que dentro da preocupação legítima de renovar o plantel, há algum exagero, nesse exagero de trazer nomes sonantes para empolgar a massa associativa. Com o Félix compreende? na Com o pontinha, Félix, na com o pontinha. Félix Cereja. Félix Cereja. Ativos que ficam no É clube, cerejinha. ativos do que é o nosso core principal. Decisões estratégicas como este Benfica District, que eu continuo a achar que é um bom projeto na sua generalidade, Isso não está em causa. devia ter sido apresentado há 1 ano e meio, há 2 anos, para ser discutido, para ser pensado e para ser um projeto realmente do Benfica. Desta forma parece um projeto do Rui Costa, candidato. Sérgio, e já que o Carlos e o Nuno estavam aqui a falar da questão de João Félix, o Nuno até dizia Mortinhos que é a para falar do cereja tema João Félix. no topo do bolo, mas relativamente a esta questão, sabemos que, à partida, vai mesmo ser jogador do Estás Benfica. muito Tens otimista. alguma Estás informação muito otimista, contrária a sabe? isso? Não é contrário, eu, ao contrário de Gyökeres, que há muito tempo que digo, vai acontecer para o Arsenal, para a esquerda ou para a direita, com calçadeira, sem calçadeira, isto ia acontecer. No caso de João Félix, acho que ainda é... Prematuro. Tenho dúvidas. Achas que Tenho estas dúvidas, não sei, últimas acho. exigências que faz o Chelsea podem dificultar? Não são últimas, é um processo que está... Há aqui uma base de entendimento, que é a compra de metade do passe por 25 milhões de euros. O grande problema é que o Chelsea é que fica com metade do passe, mas metade de zero Sociedades é são um zero. problema. Sociedades são um problema enquanto tem 50-50. Não, Quem é que decide a menos que se vende ou não vende? mas isso no futebol é muito claro, que é o clube, quem decide é o clube que o jogador representa e ponto final. Então, mas depois uma cláusula destas, quanto é que o Benfica pode ter que pagar se aparecerem propostas mais altas, que não quer vender? Mais do que haver Isto é jogar na lotaria. O Chelsea não pode ficar nas mãos da vontade do Benfica ou do João Félix de não querer mais sair daqui. O Chelsea fica com 50% de uma coisa que pode não valer nada. Se nunca for vendido, não vale nada.
Portanto, é 50, metade de nada, Mas é o nada. Benfica não pode ficar refém de aparecer uma proposta e ter que ir pagando ao Chelsea cada vez que recusa uma proposta Mas o que não Chelsea seja deu interessante. 50 milhões de euros por um jogador e agora dá metade do passe e joga aí para o outro lado. Tem que chegar a outro entendimento. Tem que ter algum tipo de garantia que vai reaver a maior parte do dinheiro, pelo menos, não é? É o que não vai dar ao jogador por metade do preço que custou. Muito bem, Pode meus ser isso ou senhores. nada também para o Chelsea, mas pronto. Vamos Eu tenho uma falar de curiosidade. Acho que no final de agosto acho que seria mais fácil para o Tenho uma Benfica. Claro, o valor é mais curiosidade. baixo. quando não Muito tiver rapidamente, o Carlos Carlos. jogador. Temos Tenho que uma falar de curiosidade Richard que me Rios vai também. assaltando aqui há uns tempos. É que se não houvesse eleições, o João Félix viria para o Benfica. Não, obviamente que não. O Nuno já não respondeu sei. que não. Eu não sei. Eu vou dizer uma coisa. O Benfica, no ano passado, andou a namoriscar o João Félix. Há 2 anos andou a namoriscar o João Félix. Não é que o ano que foi para o Barcelona. Mas era outro Isso- João Félix, não, Não, era o mesmo João Félix. O João, o Benfica andou a namoriscar o Félix versão semi-flop. E agora temos o Félix versão full flop. Pronto, Está a perceber? mas a perspectiva é o contrário. Eu acho que não tem a ver com as eleições, tem a ver com o facto de, nesta altura, João Félix, se calhar, não ter muito mais saídas a não ser o Benfica. Muito Por bem, isso é já que agora, torna isso Bruno, possível. sim ou não? E lá É vão mais pergunta do 25, Carlos. não é? Depende muito do negócio. Eu sou muito claro, depende muito do negócio. É um Mas risco a muito questão grande aqui de que pagar lança o muito Carlos é, dinheiro. se não houvesse eleições, João Félix seria um alvo do Acho que Benfica? poderia ser um alvo, mas acho que precisa mais Félix do Benfica do que o Benfica de Félix. Estou de acordo. Muito bem, meus senhores. Vamos agora falar de Richard Rios, que entrou com tudo. O colombiano destacou-se no primeiro treino, integrado com a equipa do Benfica. Richard Rios já trabalha com os novos companheiros e mostrou-se completamente à vontade. Foram partilhadas imagens pelo Benfica, o reforço deu nas vistas, pressionou com agressividade, recebeu, distribuiu o jogo e até marcou. O ex-jogador do Palmeiras aproveita assim para se ambientar à nova equipa e também para absorver as ideias do treinador Bruno Lage e... Já que falamos em Bruno Lage, teve também o técnico do Benfica muito interventivo durante este treino, mas, Sérgio, durante os últimos dias falou-se muito aqui também de Richard Rios e parece-me que é uma opinião unânime de que é um ótimo jogador e que vem, de facto, para acrescentar coisas à equipa do Benfica. Tu, das imagens que viste deste treino, também ficaste com essa percepção? Eu nem vi a bola ali, portanto não consigo tirar. Este treino não diz nada. Posso falar daquilo que conheço do jogador, do que fui vendo no Mundial Clubes até, e depois com mais atenção por causa deste interesse antes do Porto e depois do Benfica. E acho que é um jogador muito bom, parece-me um jogador muito bom. Parece-me um jogador muito caro também, isso parece-me óbvio, mas é um jogador cuja qualidade acho que é inatacável, acho que é um jogador que vai ter um impacto grande na forma como o Benfica joga, até porque tem características que eu acho que faltavam ao plantel do Benfica. Principalmente depois de sair de Cockchu. Não, eu acho que até com o Cockchu de plantel falta estas características de agressividade, de capacidade de choque. Cockchu Dribble. De jogador que transporta a bola, Cockchu não é esse tipo de jogador. E, portanto, acho que vai ser um titular indiscutível do Benfica este ano. Agora, mais do que isso, não sei. Não sei se vai ser este jogador que vai... O Vítor Pinto já disse várias vezes, e temos esta quase... Não vale umas pataniscas, o Vítor Pinto não está no campeonato das pataniscas. Não patanisca. Não está nesse campeonato, mas o Vítor Pinto já disse que vai ser o melhor, que só está um ano em Portugal e que vai ser o melhor jogador do campeonato e o Benfica vai ser campeão com o Richard Rios. Não sei se vai acontecer isso. Parece-me que é um jogador que é um grande reforço do Benfica. Parece-me que é um grande reforço para o Benfica. Concordas, Bruno, um grande reforço para o Benfica e justifica o investimento? Como dizia o Sérgio, foi um investimento ainda considerável neste jogador. Mas isso os adeptos só querem saber de uma coisa, que é, se nos fizer ganhar, o investimento está mais do que pago e mais do que justificou o valor que demos por ele. Eu acho que Rios, o Sérgio diz que mesmo com Cockchu teria lugar na equipa, eu também acho que sim, mas principalmente depois da saída de Cockchu, que poderia ser o único distribuidor de jogo com um estilo diferente, porque é mais de precisão de passe e muito menos de transporte de bola, como Rios gosta de jogar, e Rios fisicamente é muito mais imponente do que Cockchu, mais inteligente sem bola, e quanto a mim é um jogador mais criativo e que não tem medo de fintar, portanto é um jogador que no meio campo pode desequilibrar porque não tem medo de driblar e com isto criar espaços, transportar a bola e até pode muito bem fazer o último passo, o passo para o golo, o passo para o último remate, um bocadinho ao contrário de Cockchu, que gostava de mais de passos em profundidade e de lançar a bola mais atrás, mas eu acho que sim, que este é um jogador que vem em boa forma, vem, como nós estamos a dizer, vem pronto a jogar, um jogador que vem com ritmo e que pode encaixar muito bem neste meio campo, que não sei como é que Alcena se vai encaixar aqui, se fica de lateral direito e deixamos Florentino também de fora deste meio campo, porque aqui o Enzo
o Enzo Barranetxeev parece que tem lugar também aqui, e ele e Rios serão os dois jogadores do centro, mas é claramente uma mais-valia e também posto muito em que se arrisca a ser um jogador fundamental na manobra, principalmente ofensiva e no transporte de bola do Benfica. Carlos, muito rapidamente, concorda? É um jogador que vai dar aqui coisas diferentes à equipa do Bruno Lage? O Benfica está um bocadinho na senda do casino. É o jogador mais caro de sempre do futebol português. O Benfica é reincidente. Não era o Samu? O Samu O Samu é mais caro. Sim, passou os 40 tem milhões, razão, não é? é o segundo mais caro. 30, E, portanto, 32? há aqui uma escalada em termos de investimento que eu compreendo e, portanto, eu acho que perante um investimento desta dimensão, mal fora que o jogador não criasse expectativas de desempenho. Pessoalmente acho que é uma boa contratação, é uma contratação de um jogador de qualidade e, portanto, vamos lá ver, porque nem sempre o cara é bom. Nem sempre o cara é bom e, portanto, enfim, vamos. Para já os pergaminhos são bons, vamos ver em campo no Campeonato Português. O Nuno não vai ficar chateado comigo por não falar de Richard Rios, porque agora, Nuno, vamos olhar para o Futebol Clube do Porto, que confirmou a contratação de Alberto Costa. Foi oficializada esta contratação à Juventus a título definitivo. O Porto paga 15 milhões de euros fixos, mais 1 milhão em função do cumprimento de determinados objetivos. A Juventus fica ainda com 10% da mais-valia de uma futura transferência. Ora, Alberto Costa está a chegar ao Porto e há uma saída, porque João Mário vai precisamente reforçar a equipa da Juventus. O lateral assinou contrato com a equipa italiana. Também o Porto já comunicou à CMVM os moldes desta transferência. João Mário, que abandona o Futebol do Clube do Porto lá ao fim de 16 anos, depois de ter feito toda a formação no clube e ter vencido 2 campeonatos e 4 taças de Portugal na equipa sénior. O negócio que fica fechado por 12 milhões de euros. O Porto fica ainda com 10% das mais-valias numa futura venda. Nuno, relativamente aqui a estes negócios, parece que o Futebol do Clube do Porto, no caso do André Vilas-Boas, está a provar que aquela frase que disse sobre este poderá ser o maior mercado da história do Futebol do Clube do Porto começa a confirmar-se? Está a provar mais do que isso. Está a provar que aquilo que era o Porto antigamente, em que os jogadores saíam a custo zero e não se conseguia colocar no mercado os flops que se compravam, o André Vilas-Boas está a conseguir colocar no mercado para já aqueles que nem no banco têm lugar ou que tinham lugar e consegue vendê-los a preços que eu nunca imaginaria perceber que seriam possíveis vender, e está a fazer aquisições cirúrgicas para o plantel, um plantel que era insuficiente, como se provou na época passada. E por isso esta contratação, por exemplo, é um jogador mais novo que o João Mário, eu adorava o João Mário, é mais defesa que o João Mário. E um dos grandes problemas que o Porto tinha no ano passado é que a defesa era absolutamente permissiva e que não estava ao nível daquilo que nos estava habituado o Porto. Por isso, eu acho que é uma ótima contratação. Virão mais centrais seguramente para o Porto. Vamos ver se vem um ponta de lança para fazer companhia ao Samu com a qualidade que ele tem. E por isso o Porto está muito próximo do fim, com mais 2 ou 3 contratações que faltam. Estamos com pouquíssimo tempo, mas, Carlos, sabemos que Alberto Costa era um jogador há muito desejado pelo Sporting. Como é que olha para isto? Queria Acaba por dizer ir só, para o Nuno, Futebol Clube do que o Porto. Porto fez, relativamente à cláusula de rescisão do João Mário, um desconto maior que o Sporting fez relativamente ao Joker. Não foi desconto, foi como é que o Nuno disse há bocado. Generosidade. Foi um grande negócio. Eu volto a dizer, quer comparar a dimensão do Guiocas. Eu há aqui coisas que não compreendo, e das coisas que eu ainda não compreendo é o que é que o Alberto Costa foi fazer para Turim 6 meses. Precisamente Sporting e Benfica quiseram o Alberto Costa. E, portanto, acho que é uma boa contratação. Muito bem, meus senhores, não temos mesmo tempo para mais. Obrigada aos 4 e a si que esteve connosco desse lado, não só na CMTV, mas também na CM Rádio. É o ponto final nesta Liga de Hoje. Já a seguir, o Jerónimo Saleiro traz-lhe o Jornal da Meia-Noite.